Senado aprova regras mais duras para punir motoristas embriagados. E o projeto de repatriação de recursos, aprovado em plenário nesta semana, ainda causa debates entre os senadores. Bom dia. Nesta quinta-feira, os senadores aprovaram punição mais severa para motoristas embriagados ou sob efeito de drogas. O projeto vai para a Câmara dos Deputados. O texto determina reclusão de 4 a 8 anos para o homicídio culposo, se o motorista estiver sob o efeito de álcool ou drogas. Atualmente, a pena é de 2 a 4 anos. O projeto cria o tipo penal da lesão corporal culposa na direção de veículo, aplicada quando o motorista estiver sob o efeito de droga ou álcool e o acidente resultar em lesão corporal grave. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Por emenda do Senado, o projeto exige nível 0 de uso de álcool dos motoristas. O texto também inclui entre as condutas proibidas a demonstração ou exibição de perícia em manobra de veículos e permite a aplicação de penas alternativas somente quando a condenação for inferior a 4 anos. São 40 mil brasileiros por mês, por ano, melhor dizendo, que morrem vítimas de acidentes de trânsito. Uma boa parte desta tragédia se deve à impunidade. Se deve à leniência, se deve à frouxidão de algumas leis. Os senadores também aprovaram benefícios para advogadas que estejam grávidas ou amamentando. Elas ficam livres de passar por detector de metal, terão vagas reservadas nos estacionamentos dos fóruns e tribunais, acesso a creches e mais. O mais importante deste projeto é a mudança do Código do Processo Civil, garantindo a suspensão do processo por 30 dias, quando a gestante der à luz, for a única patrona da causa, ou seja, não houver outro advogado no processo, para que o cliente não seja prejudicado. Está na Câmara dos Deputados o projeto do Senado reabrindo o prazo para repatriar recursos que saíram irregularmente do Brasil. A votação de aqui no Senado foi na quarta-feira. A última versão do texto foi apresentada pelo senador Romero Jucá pouco antes da votação. A proposta desagradou a parte dos senadores porque não deixava clara a divisão do dinheiro com estados e municípios. Para votar um projeto dessa natureza, sem a garantia que os recursos vão ser divididos daquela forma que foi antes, com os estados e municípios, não há como votar isso. Por causa dos apelos, os estados e municípios acabaram sendo incluídos no texto. A União entregará 49% aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Outro ponto questionado era o que permitia a repatriação de recursos por familiares de políticos e agentes públicos. Essa emenda está sendo chamada por aí afora de emenda Cláudia Cruz, a mulher do ex-deputado Eduardo Cunha. E todos nós sabemos, e investigações que estão sendo feitas por aí afora têm demonstrado a utilização de parentes como laranjas. O senador Jucá aceitou retirar o trecho polêmico, 2 parágrafos que citavam parentes de políticos. Nós concordamos com a retirada dos 2 parágrafos, senhor presidente. Pronto, não tem mais briga. Então está resolvido. Tirou os parentes. Mas a mudança acabou gerando o efeito contrário ao que os senadores pretendiam. A proibição para parentes de políticos saiu do texto. E se não está no texto, não é proibido. O que ficou no projeto cita apenas políticos e agentes públicos. Nesta quinta-feira, os senadores da oposição chegaram a fazer uma questão de ordem ao plenário. Quando o Senado Federal retira aquilo, a intenção dos senadores, do legislador, foi de proibir. Está muito claro. Mas o presidente Renan deu o assunto por encerrado. O que houve ontem, na verdade, é que o destaque foi posto errado. Tanto que, quando houve pressão, o senador Romero concordou com a retirada do destaque. Isso ficou na sessão de ontem. O importante é a gente olhar para frente. O projeto enviado à Câmara determina o seguinte:
Multa mais imposto de renda somam 35%. O novo texto também permite que pessoas que moram fora do Brasil possam recorrer ao regime de repatriação, além de estender a regra a espólio, ou seja, bens e dinheiro de herança. A nova janela de repatriação vai durar 120 dias. Senadores e deputados devem votar na próxima semana, na comissão especial, a medida provisória que reforma o ensino médio. Nessa quinta-feira, os parlamentares realizaram mais uma audiência pública. A secretária executiva do Ministério da Educação defendeu as mudanças. Segundo Maria Helena de Castro, apenas 18% dos jovens que concluem o ensino médio conseguem entrar na universidade. A proposta que nós fizemos de ensino médio é exatamente para dar uma chance ao jovem para tornar o ensino médio mais atraente, para ele poder fazer escolhas. O fato é que nós temos um ensino médio que ele está quebrado em todos os sentidos. Mas educadores criticam pontos da medida provisória. A principal queixa é com a separação entre o ensino tradicional e o profissionalizante. A pessoa que tem que ter uma preparação profissional técnica, ela tem que ter também toda a preparação de cidadania que envolve uma formação completa. Esse tipo de separação dos jovens a nível do ensino médio, ele na realidade pode aprofundar ainda mais as diferenças sociais que existem no nosso país. Isso é inaceitável. A proposta também divide a opinião dos parlamentares. Temos aí N opções de formação técnica e isso desafoga sensivelmente a pressão que tem para o terceiro grau. As pessoas, ao concluir um ensino médio técnico profissionalizante, ele tem a opção de seguir ou de ir para o mercado de trabalho com a sua formação técnica. Nós não podemos condenar a maioria dos nossos jovens pobres a serem apenas operários apertadores de botão, enquanto aqueles que têm condições e oportunidades outras poderão ter um ensino que lhes permita pensar, desejar, ambicionar e chegar a um lugar diferente. O texto recebeu mais de 500 emendas. O senador Pedro Chaves apresenta o relatório da medida provisória na próxima terça-feira. Ele é extremamente participativo, ele tem mudanças importantes que foram contribuições que vocês ofereceram. Eu vou ler o relatório e colocar em votação, porque nós não podemos mais perder tempo, já perdemos demais. Na segunda-feira, a comissão ouve pela manhã os ex-ministros da Educação, Aloysio Mercadante e Fernando Haddad. À tarde, será a vez do atual ministro Mendonça Filho. Vai ser realizado hoje, às 9 horas da manhã, em Palmas, o Encontro Estadual Interleges Tocantins. O evento tem o objetivo de capacitar gestores públicos, vereadores, deputados e prefeitos do estado em temas como lei de responsabilidade fiscal e de acesso à transparência. Um dos temas em debate será a governança pública. Conversamos sobre o assunto com o diretor do programa Interleges. Eu acho importante, por exemplo, a palestra do ministro Nardes, que deverá ser em torno de 40 minutos pelo Tribunal de Contas da União. Um ministro qualificado, preparado, que tem feito palestras pelo Brasil e até no exterior, vai transmitir muito o pensamento, a posição do Tribunal de Contas da União para que os vereadores, vice-prefeitos, prefeitos se informem melhor sobre a atuação do TCU, muitíssimo importante, assim também como os demais palestrantes do próprio Interleges. O Interleges oferece cursos, orientações, como eu disse e reafirmo, orienta no cumprimento da lei de transparência e informação, orienta na lei de responsabilidade fiscal. Portanto, é de suma importância a participação do Interleges junto às câmaras de vereadores e particularmente aos vereadores que agora já vão assumir a partir do próximo ano, o mandato de 4 anos, já chegar com um preparo, com informações, e nós estaremos dando essa contribuição ao Senado Federal. Você pode assistir a outras notícias na nossa página ou na internet ou aqui na programação, nos boletins do Senado Agora.
Obrigado pela audiência e uma boa sexta-feira para você.